A paz do Senhor, meus irmãos, professores, professoras, pastores, superintendentes, aluno da Escola Bíblica Dominical, a você que está nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Ficamos aí a lição 3, 4 e 5 sem gravarmos, pela correria que foi o simpósio. Quero aqui agradecer de coração a você que se inscreveu, que participou, que foi lá aprender junto com a equipe, junto com a diretoria, junto com todo esse povo que estavam reunidos lá, aprendendo a palavra de Deus. Agradecer o André, o William. O André é um amigão sempre presente. O William trabalhou mais do que eu, o André e toda a diretoria junto. O William, Deus abençoe sua vida. Rodrigo, Maicon, que é da equipe de organização. As irmãs que ficaram na recepção, tanto ali na entrada da igreja, para quem já tinha feito a inscrição, como lá embaixo, para quem ainda não tinha feito a inscrição, a irmã Vanessa, a irmã Maria Lúcia, o pastor Valtair Delogo, a irmã Marta, enfim, toda a diretoria. Ainda tem 3 pessoas aqui que nós queremos agradecer, 3 irmãs que nos ajudaram na recepção, desempenharam um bom papel lá também, a irmã Thaís, a irmã Camila e a outra, eu não lembro o nome, eu vou ter que procurar aqui no celular, que é rapidinho, a irmã Sara. Essas 3 jovens que nos ajudaram muito lá mesmo no simpósio. A você que se empenhou de alguma forma, a você pastor, dirigente de congregação, que além de ir levou os seus alunos, os seus professores, os seus superintendentes. Que Deus possa abençoar a cada um ricamente, como eu digo, Shalom Vrahá, que dê paz e bênção sobre vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Eu sou grato a Deus por vocês fazerem parte desse corpo maravilhoso, grandioso, esplendoroso chamado Corpo de Cristo, e por fazer parte desse ministério chamado EBD, Escola Bíblica Dominical. Você é muito importante, não só para mim, mas para todo o campo de Foz do Iguaçu. Você que trabalha na diretoria, você que cooperou conosco, você é importantíssimo para o bom andamento da obra do Senhor. Feitos os agradecimentos, volto a repetir, comentou, compartilhou lá, ajude-nos a divulgar o canal. Final do trimestre, de novo, vamos estar sorteando o que mesmo? O kit da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos sortear para você, totalmente gratuito. Onde você estiver, nós vamos enviar para a sua casa ou entregar pessoalmente, se for aqui do campo de Foz do Iguaçu. Nossa aula de hoje, lição de número 6. As nossas armas espirituais. Vai ser no dia 12 de maio de 2024, próximo domingo, as nossas igrejas estarão com essa aula. Nosso texto áureo, ele vai dizer o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4. A verdade prática diz: diante da batalha espiritual temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Essa tem a nossa ainda palavra-chave. Armas é a nossa palavra-chave. Nós vamos estar falando sobre as nossas armas e com quem nós usamos essas armas. Eu sei que para toda mudança de sistemas, de sistema político, sempre há uma revolução. Mas a nossa revolução é diferente, não é nenhuma revolução. Jesus disse: o reino dos céus é chegado na terra. Nós temos inimigos, sim, aprendemos na aula passada sobre os nossos inimigos, que é
o diabo, Satanás, a grande serpente, a nossa própria carne e o mundo, a sociedade que luta contra a Igreja de Cristo. Mas olhe bem, nossos inimigos, Efésios 6 e 12, diz que não é carne e sangue. Na minha tradução King James, que vocês sabem que eu amo essa tradução King James, ela vai dizer melhor ainda. Ela vai dizer o seguinte, olha, ela vai dizer assim, 6 e 12, porque a nossa luta não é contra seres humanos, não, nós não lutamos contra seres humanos, nós não nos rebelamos contra sistemas políticos, essa não é a nossa guerra. A nossa guerra é outra, é totalmente diferente, e as nossas armas são outras também. Vamos para o nosso quadro? Vamos aprender um pouquinho, rapidinho, para o nosso quadro? Vamos lá. Armas. No Antigo Testamento, diversas armas físicas foram mencionadas e utilizadas pelos povos da época, especialmente nas guerras e batalhas daquele período. Então nós tínhamos eles, nos casos, tinha as armas ofensivas, espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardo. Essas eram as armas ofensivas. Inclusive no Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara não era para bater na ovelha, não, viu? A vara era para bater no lobo, era para afugentar o lobo. Não é para bater nas ovelhas. Tínhamos a funda usada por Davi contra Golias, o arco e a flecha, em 2 Reis 13 e 15 nós vamos ver. A lança, né? Mencionada em várias passagens, mas nós temos aí 8 e 18 de Josué. O dardo, 2 Samuel 18 e 14. E nós tínhamos a defensiva também, eles tinham as armas defensivas. Embora não seja diretamente mencionado no Antigo Testamento, é o descrito na armadura espiritual de 6 e 16 de Efésios. Simboliza a fé. E o que era o escudo, o capacete, couraça, caneleiras. Claro que não vai relatar peça por peça no Antigo ou no Primeiro Testamento. Paulo, ele pega essa armadura, ele vê o soldado romano, ele tira esse exemplo vendo o soldado romano e transfere para a Bíblia, usando biblicamente quais são as nossas armas. Dentre as armas, né? Estou aqui em Efésios 6, ele diz assim, para revestirmos, né, de toda a armadura de Deus, cinto da verdade, couraça da justiça, pé com a proteção do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Além dessas armas, nós temos também mais 3 que nós vamos aprender agora na nossa aula, né? Nessa aula de número 6. Vamos lá para os nossos objetivos da lição. Objetivos, enfatizar o sentido, primeiro, né? Enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. E por último, mostrar Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Primeiro ponto, as armas do crente. Aqui nós vamos enfatizar que as armas do crente nós recebemos na Escritura. Dentro dessas armas, podemos classificar armas espirituais mencionadas no nosso texto áureo Coríntios, 2 Coríntios 10 e 4, como instrumentos de ataque, instrumentos de defesa. Todo o exército que se preza, ele tem as suas armas de ataque, mas também tem uma forma de se defender. Até a instrução de Deus para o seu povo, às vezes dizia, olha, vai, fica, né, se defende, ataque, coloca os músicos na frente. Deus, a estratégia dele de batalha é totalmente diferente. Então nós temos tanto de ataque quanto de defesa na batalha espiritual. Nós precisamos, então, armas de ataque. Algumas armas espirituais são usadas
para atacar e destruir fortalezas espirituais. Eu quero enfatizar aqui que nós estamos falando de uma guerra, de um combate espiritual e não carnal, tá? Que se opõe a Deus. A primeira arma aí de ataque colocou a oração. A oração é poderosíssima. Usei um superlativo para explicar a importância, principalmente na intercessão. A oração intercessória, ela é de um valor altíssimo, de um grande poder. Ela busca a intervenção divina e o cumprimento da vontade de Deus. Então, aquele que intercede, aquele que busca interceder pelos seus irmãos, e nós encontramos exemplos bíblicos, né, maravilhosos. Você lembra do centurião, de quando veio falar com Jesus? Ele diz, não sou digno, né, de que entre na minha casa. Diga apenas uma palavra e meu criado sarará. Diga apenas uma palavra. Olhe bem, quando Jesus olha ali, ele diz, rapaz, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 17. Ele diz a autoridade, ele fala, ele reconhece a autoridade de Jesus, porque ele para Jesus como Senhor. Ele já vê ali. E ele diz, eu sei como que o Senhor faz essas coisas, porque eu sou igual, eu posso mandar prender, mandar soltar. Eu digo a esse vem, aquele vem, vai, ele vai. Então, a oração intercessória, aí Jesus falou, não, me chamou de Senhor, reconheceu. Eu imagino Jesus dizendo assim, pede o que você quiser, eu vou te dar. Ele falou, não é para mim, é para o meu criado. Olha que maravilha, Jesus diz assim, nossa, nunca vi tanta fé em Israel. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, vai dizer assim, o 6 vai dizer, não andei ociosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. Você está com um problema, meu irmão, muito forte, muito grave? Ore a Deus, peça a Ele, apresente a sua petição em forma de oração, de graça, já agradece pela resposta, já agradece pela resposta que Ele vai dar, porque Ele diz, com súplicas e ações de graça. Intercessória é mais poderosa. Outra arma que nós temos, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Nós vamos falar dessas três aqui, um breve resumo. Nós vamos falar mais para frente, uma de cada vez. Indica sua capacidade de penetração, de ir até a divisão da alma e do espírito, a discernir as intenções do coração. Imagine um ataque desse. Existem aí espadas que cortam de 2 gumes, existe espada pontiagudas que penetram, mas Hebreus capítulo 4, versículo 2, ele diz que não existe igual essa. Não há uma espada mais poderosa do que a palavra de Deus. Ela penetra, ela é apta a discernir as intenções do coração do homem. Hebreus 4 e 12, né, vai dizer, olha, porquanto a palavra de Deus é viva, é uma espada viva, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração humano. É uma arma poderosa de ataque. Ela vai lá nos recantos mais escuros do seu coração e consegue discernir a intenção e os pensamentos do coração humano. A outra arma que nós temos é o jejum. Mateus 6,16
Mateus 6, ele espera que nós façamos 3 coisas. Ele diz, quando orares, quando ofertares ou quando deres esmolas, né? E por último ele diz, quando jejuar. Ele espera, porque ele diz quando. Então quando você for fazer isso, é uma maneira correta de fazer. Quando você for orar, é de uma forma correta. Quando você for jejuar, existe uma forma correta, está lá em Mateus 6, 16 a 18. O jejum é algo que nós nos humilhamos perante Deus. Não peça para Deus te humilhar. Não, primeiro que ele não vai fazer isso, e segundo, se ele fizer, nós não suportamos. Você não suporta, eu não suporto também. O jejum é uma forma de nós nos humilharmos, de nós nos colocarmos na presença de Deus de uma forma extraordinária. Eu estou dando só um parâmetro aqui, porque mais para frente há 3 pontos sobre cada um desses que nós vamos falar. Nós estamos falando de as armas que nós possuímos, né? A primeira de ataque e agora de defesa. Se umas são para atacar, outras são para defender. Então a defesa, ela vem proteger, fortalecer o cristão contra os ataques do inimigo. Ele vem nos atacar. Nós vimos na aula passada que ele usa a principal arma dele contra o cristão é o que? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que foi onde Eva cai. Eva cai na concupiscência da carne, desejo de comer o fruto. Depois ela cai na concupiscência dos olhos, primeiro ela vê, cai na concupiscência dos olhos, ela olha, deseja, a carne quer. Aí vem a soberba da vida, ser igual a Deus. É o alto nível de egoísmo. O ponto 2 do segundo ponto, o subponto 2, o último parágrafo da lição diz, é o egoísmo em alto nível. Então, ela é tentada, mas nós temos armas para nos proteger também desses ataques. Se ele é forte, nós temos a fé, que protege, que tira dúvida, que nos afasta da tentação. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. E Hebreus começa com o versículo 1 dizendo, a fé é o firme fundamento. É firme, é firmeza. Se você lembrar dos espartanos, a fé, o escudo da fé, tem que funcionar igual os espartanos, igual os romanos quando eles faziam, se eu não me engano, a posição de tartaruga, né? Que era escudo dos lados, escudo na frente, escudo em cima, e ninguém penetrava lá. E o que entrasse lá no meio morria. Então o escudo não serve só para a minha proteção. O escudo serve também para a proteção do meu irmão que está à minha esquerda, do irmão que está à minha direita, do que está à minha retaguarda e o que está à frente. Ora, a minha versão diz assim, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Então, através da fé, nós vamos defender como um bom testemunho. Outra arma de defesa está aí, o escudo da fé, Efésios 6 e 16. Não pode ser atingido com os dados inflamáveis do maligno. Por que dados inflamáveis? Havia alguns dados que tinham veneno na ponta, que mesmo não perfurando para matar, ferindo a perna, o braço, aquilo ia minando, aquele veneno ia entrando no corpo até tirar a vida da pessoa. Assim é o inimigo com as suas tentações, com as suas mentiras, com as suas enganações. Se nós não tivermos uma fé firmada em Cristo para nos defendermos, nós nos tornamos criança. Efésios, capítulo 6.
levado para todo lado como crianças, levado por todo vento de doutrina. E é por isso nós precisamos ter o nosso fundamento na nossa fé, ou melhor, a nossa fé fundada em Cristo. Nós precisamos colocar a armadura de Deus. Na sua versão vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é assim que está na sua Bíblia? Pois é, eu gosto da minha versão, sabe? Ela é diferenciada. Essa King James é uma bênção na minha vida. E ela vai trazer uma tradução que eu gosto mais, porque ele diz assim: concluindo. Quando ele vai falar da armadura, né? Ele vai dizer: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o revestimento da armadura é uma conclusão. Colocar o capacete da salvação, couraça da justiça, e nós estamos falando de armas de defesa, e sandálias da preparação do evangelho, da paz, nós temos que ter antes o que? Revestir, fortalecer no poder do Senhor. E como nós fortalecemos no poder do Senhor? Primeiro, temos que andar dignos do modo... Efésios 4:1 diz: suplico-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebeste. Então, primeiro, andar de modo digno. É uma preparação. Segundo, andar, Efésios 5:2, andar em amor com Cristo, que também vos amou. Então, o segundo passo é amor. Se nós temos dignidade, se nós temos caráter, então nós vamos andar em amor. Terceiro, vai dizer assim: andai como filhos da luz, Efésios 5:8. Quarto, Efésios 5:15, andai em sabedoria. Sexto, Efésios 5:22, andai como esposa, 5:22 a seguir, como casal. Então nós temos aí a preparação. Aí ele vai dizer, concluindo isso, depois que você estiver andando dessa forma, então você pode se defender com o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz e o escudo da fé. Se não for dessa forma, é impossível você estar revestido, vestido com a armadura de Deus. Então você precisa dessa armadura. Tá? Essas armas usadas em conjunto, olha bem que maravilha, essas armas usadas em conjunto capacitam o cristão a lutar efetivamente, porque às vezes a gente luta sem efetividade, não vai para frente. A gente busca, luta, mas não tem efetividade. Mas essas armas vão nos capacitar a lutar efetivamente contra as forças espirituais do mal, tanto atacando quanto se defendendo. Tanto atacando as fortalezas quanto se defendendo dos inimigos. Deixa eu achar uma passagem aqui. Ele diz assim: eis que vos envio, né? Como ovelhas. Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobo. Que amigão esse Jesus, né? Que maravilha, é um amigão mesmo. Vai nos enviar como ovelha no meio de lobos, mas há uma diferença, nós vamos revestidos do poder, nós vamos fortalecidos do poder e vamos estar firmes, trazendo a armadura. Por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possa resistir firmemente no dia mau. E o 14 diz: portanto, estais firmes. É assim que nós vamos lutar. Contra quem? Efésios 6:12. Nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas.
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nossa luta não é contra o ser humano, nunca foi. A nossa luta é contra o inimigo de nossas almas. A estratégia do inimigo, é verdade, compreender, ter as armas, ter o preparo, mas não compreender a estratégia do inimigo, a verdade é que não vai surtir muito efeito toda essa preparação, né? Então a Bíblia, o diabo é descrito como um adversário astuto. Pedro vai falar, 1 Pedro 5,8, ele vai dizer que ele é astuto, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer o seguinte: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então, e a Bíblia já diz, resistir, permanecendo firmes na fé, escudo, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, é um exército. Nós temos que estar firmes. Então, ele é astuto, ele tenta nos destruir, ele tenta nos atacar, mas Pedro vai escrever, olha, sede sensatos e vigilantes. Nós não podemos ser insensatos, achando que ele não tem estratégia nenhuma. Então, conhecer a estratégia do inimigo nos capacita a resistir às suas artimanhas. Primeiro, como que ele nos ataca? Com engano. O diabo é o pai da mentira, não tem outro. Ele fala do que lhe é próprio. Jesus disse isso. E é por isso que ele é o pai da mentira. Frequentemente tenta nos enganar. Ele distorce a verdade. Eu estava falando domingo na escola dominical, no Jardim das Palmeiras, e eu falei, mesmo que ele pegasse a Bíblia Sagrada, viesse aqui, nessa câmera, nesse microfone, pregar a palavra de Deus, ele não conseguiria dizer a verdade, porque tem até um exemplo na internet em que a pessoa está com um copo, bate e derruba, ele falou, o que eu derrubei? Aí ele falou, o que caiu? Café. Aí ele falou assim, não, por que eu derramei? Aí ele diz assim, porque bateu? Não, eu derramei porque tinha café. Se tivesse água, eu tinha derramado água, sou suco. Então, é algo que nós falamos porque está em nós, dentro do nosso coração. A Bíblia diz que o coração fala daquilo que está cheio. E Jesus diz que ele é de si próprio mentir. Ele é o pai da mentira. Então, mesmo que ele queira, ele não consegue falar a verdade. Ele vem através do engano. A segunda estratégia é a tentação. O inimigo tenta seduzir pela concupiscência dos olhos, os prazeres, os desejos, a falsa promessa de felicidade, nos atraindo para longe de Deus, nos distanciando da verdadeira felicidade. Não confunda felicidade com alegria. Alegria é momentânea, passageira. Nós estamos falando de felicidade, felicidade plena. Bem-aventurado, é feliz, independente da situação, porque a promessa é futura, não é presente. Então ele procura nos atrair como nos induzindo. Olha, viu que árvore bonita? Você não vai comer esse fruto? Não, mas Deus disse que nós não podemos nem tocar e nem comer. Olha, já está colocando até a palavra que Deus não colocou. E o que acontece? Diz, não, você não vai morrer, você vai ser igual a ele. Tentando, nos enganando através da tentação de cobiças, de coisas passageiras. Ele busca divisão, semear discórdia, divisão e conflito entre os crentes, dentro das comunidades. Ele tenta nos separar do amor, da comunhão com os outros. Ele fez isso com Coríntios. Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, Paulo diz, eu queria vos falar, como eu tratei vocês com leite, queria trazer manjar do céu, mas não posso, porque a divisão entre vocês, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, como se Cristo fosse um partido político, como se Cristo fosse algo partidário. Não, tirando a comunhão.
Essa estratégia é dividir. O próprio Jesus, quando falaram no capítulo 12 que ele expulsava Beelzebu, os demônios por Beelzebu, Jesus diz: uma casa contra ela, dividida contra ela, não vai subsistir. E nós podemos sucumbir diante de uma divisão, diante de conflito entre, porque eu quero ser melhor, porque eu prego, eu ensino. Não, isso não pode existir no nosso meio. É uma estratégia do inimigo para enfraquecer a igreja do Senhor. Essa é a estratégia dele. Enfraquecer os crentes. Acusação. Em Apocalipse 12, 10, ele é chamado de acusador. Ele tenta dizer: não, o que você fez não tem poder, não tem perdão. Não, é vergonhoso você ir lá na igreja. Já pensou? Você ir lá e se arrepender, ir lá na frente dos irmãos. Não, você acha, meu filho? Ninguém, eles vão tudo te olhar. Você viu, ele acusa, ele usa o que nós erramos. Por isso que nós devemos, Pedro, ele é categórico, ele diz: olha, sede sensatos e vigilantes. 1 Pedro 5:8. Porque ele está buscando oportunidade para acusar você e eu de que Deus não pode nos perdoar, mas ele já perdoou os nossos pecados. Ele tenta nos envergonhar, nos deixar culpado. Mas aí vem Deus, com seu poder maravilhoso, com seu Filho que morreu na cruz do Calvário, e diz: olha, eu perdoei, sim, eu paguei. Não é uma vivência no pecado, pecando todo dia, não, mas quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos misericórdia do Senhor. Ele vem com desânimo. Através disso, da culpa, da acusação, ele nos faz duvidar do amor e o poder de Deus. Ele quebra o nosso escudo. Ele aniquila a nossa fé. Ele tira a nossa esperança em Cristo. E aí nós somos que nem o semeador, né? Que nem a semente dos espinhos. Do terreno pedregoso, de pouco ânimo. E qualquer luta nós desistimos. Qualquer coisa que acontece, Deus não está comigo porque eu pequei, eu fiz isso não tem perdão. É isso que ele quer que a gente pense. É isso que ele usa, essa estratégia do desânimo. Aí você: eu não vou na igreja, não adianta eu ir. Eu vou lá, não sinto nada, porque Deus Deus te perdoou, sim. Deus entregou seu Filho na cruz do Calvário para que tenhamos vida e vida com abundância. Essa é o importante, estarmos como? Fala aí para mim, repita junto comigo. Como que é importante nós estarmos? Pedro falando: vigilantes, armados com a armadura espiritual, de Efésios 6, 10 a 18. Inclui verdade, não podemos ser mentirosos. Não, mentira é do diabo, o engano é dele, a injustiça é dele. Nós temos que ter justiça, paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Isso é importante nós conhecermos. Isso é importante nós termos em nós, para vencermos, estarmos firmes e vencer e resistir os dias maus. Devemos permanecer em comunhão com os outros, confiar em Deus, que Ele vai nos guardar. Salmo 46 já diz: Ele é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente. Ele é bem presente. E Ele vai nos guardar e nos fortalecer contra as astutas ciladas do inimigo. Mas nós temos que andar dignos da vocação em que nós somos chamados. Essa é a realidade. Ele é o chefe de toda a força do mal. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ele é retratado como o líder supremo da força do mal. Príncipe deste mundo, esse é como ele é descrito. O Deus deste século, o dragão, o Deus deste século, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então ele é descrito, nós sabemos quem ele é. Nós conhecemos, por isso nós temos a certeza contra quem nós estamos lutando. Não é pessoas, não é seres humanos. Mas fulano fez isso comigo, Beltrano azucrinou a minha vida, Celtrano me magoou. Mas não é ele, a nossa luta não é contra cá.
Segundo Paulo, nos alerta sobre a realidade dessas forças espirituais malignas. Ele está falando em 11, não são pessoas, não é seres humanos, eles se deixam usar pelo inimigo, mas não é ele, por isso que nós não podemos odiar. Se nós temos inimigo, nós não podemos odiar. 3. Esses versículos nos lembram que nossa luta não é apenas contra o mal físico ou terreno, não, mas é também contra forças espirituais que estão ativas no mundo. E o diabo é o líder dessas forças, é ele que comanda, é o príncipe. Efésios 6, ele vem retratar, ele vem dizer, Efésios 6 e 11, ele vem dizer que ele é e se encontra principado, potestade contra os dominadores. E ele é o chefe de toda esse exército. Mas nós também temos o nosso. Ele que se opõe a Deus, ele que busca causar destruição e desespero entre os seres humanos, nos afastando através do engano, da mentira, do desânimo, da acusação, da culpa. É essa a estratégia dele. Mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós vamos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Paulo também descreve sobre nós revestirmos das armas da luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. Paulo reconhecendo que estamos numa batalha espiritual. Mais uma referência para nós sobre a nossa armadura. Romanos capítulo 13, versículo 12. Assim igualmente, visto que estáis... Opa, estou no 14. É o 13 e 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo... mas, meu Deus, é que a Bíblia é muito fina. A gente vira uma página, vira um livro inteiro, né? Tá difícil a leitura desse Romanos capítulo 13 e verso 12, mas agora eu vou acertar. Aí, agora sim. 13 e 12. 13 e 12. A noite vai passando e chegando ao seu final, logo o dia alvorecer. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. É só assim que nós vamos vencer o chefe de toda a força do mal. Mas nós precisamos, eu preciso destacar isso aqui, nós precisamos estar constantemente vigilantes e equipados com a armadura espiritual de Deus. É o principal para vencermos, o principal para ganharmos essa batalha. Constantemente vigilantes em todo momento da nossa vida. Nós precisamos estar vigilantes e equipados com a armadura de Deus. As 3 armas espirituais do cristão é o nosso segundo ponto. Então nós vamos agora esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. E a primeira é a palavra de Deus. Porque a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é maravilhosa. Jeremias diz, encontrando a sua palavra, logo na minha tradução diz, as digeri. Então, primeiro, a palavra de Deus é fonte de vida. Mateus 4:4, Jesus enfatiza que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão sustenta o físico, a palavra de Deus nutre e sustenta a alma. Precisamos comer sim, precisamos nos alimentar, mas não só de pão, mas de toda a palavra. Até porque para gerar o alimento nós precisamos da palavra.
Se Deus não nos abençoar através da sua palavra, nós não temos alimento para o corpo físico. Então é de toda a palavra. Autoridade e poder. A palavra de Deus possui autoridade e poder sobrenatural, ou sobrenaturais, no plural mesmo. É capaz de transformar a vida, trazer convicção do pecado, edificar os crentes, resistir ao ataque dos inimigos e ainda expulsar. Cuidado, às vezes nós falamos de autoridade e estamos fazendo referência a poder. E às vezes falamos de poder e estamos fazendo referência à autoridade. Então, mas a palavra dá os dois. E qual a diferença de poder e autoridade? Poder. Você obedece porque senão vai sofrer consequências. Por exemplo, um guarda manda você parar. Um guarda de trânsito faz sinal e manda você parar. Se você parar e não tiver nenhuma irregularidade, você vai tranquilo sua viagem. Se você tiver certinho, sem nenhuma irregularidade e continuar a não obedecer, então você vai sofrer consequências. Então o poder é, obedece, porque se você não obedecer, Jesus tinha poder. Autoridade. Autoridade vem de dignidade. Você não para porque é um guarda, porque você reconhece a autoridade nele. Por exemplo, um culto de terça-feira, as pessoas vão ouvir o pastor não porque são obrigadas, mas porque veem no pastor dignidade de ele ser ouvido. E Jesus usava os dois. Por exemplo, poder, ele dizia para os demônios, sai. E tinha que sair, porque senão viria as consequências. E quando ele ensinava no Sermão do Monte, quando encerra, as pessoas dizem, ele ensina como quem tem autoridade, não igual aos escribas. Então veja que há diferença entre poder e autoridade, mas a palavra nos dá os dois. Espada do Espírito, quando é mencionado em Efésios 6:17, é uma arma ofensiva, de ataque, combater as mentiras e fortalezas espirituais do maligno. É para isso que serve a palavra de Deus. Direção e orientação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Ela oferece discernimento espiritual. Ela ajuda os crentes a distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Ela oferece a orientação diária, ela revela a vontade de Deus, ela revela qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela transforma a mente dos crentes. Olha que maravilha. Por isso que eu amo estudar a palavra de Deus. Até hoje ainda me considero um aluno. Estou aqui porque é uma missão que foi me dada e eu tenho que cumprir. E ai de mim se eu não fizer, mas estou aprendendo a cada dia com a palavra de Deus. Ela nos dá fé e confiança. Através da leitura, meditação, palavra de Deus, nós desenvolvemos a nossa fé, uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. Está caindo o mundo, mas o crente está dizendo, não, se cair o mundo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E se o mundo cair, ele nos arrebata, leva para morar com ele, ele arruma outro mundo. Eu tenho fé para isso, que se for necessário, ele nos leva para Marte, para Júpiter, ele vai adaptar, ele vai colocar a forma, porque ele é poderoso para fazer isso. Ele não vive dentro da lei humana, ele não segue os princípios. Mas em Marte não dá para habitar, mas se ele precisar, ele faz a nossa habitação lá. Mas não é o caso, ele vai nos levar para onde ele estiver, nós estaremos também. E não é Marte, é na Jerusalém celestial. E eu tenho essa fé, eu tenho essa confiança. Portanto, a palavra de Deus é uma arma indispensável para a vida do cristão. É essencial para enfrentar os desafios diários.
esses espirituais que nós enfrentamos todo dia, e ter uma vida que honre a Deus. Nós precisamos ser dignos da vocação em que nós fomos chamados. Segunda, oração. A oração é realmente uma, olha, mais poderosa que o crente tem à disposição. Não tem como não lembrar do meu pastor Elias, saudosa memória. Um homem de oração. Um homem que quando falava as coisas aconteciam. Foi deixado o legado dele. Qual que é o legado? Oração. Muita oração. Pastor Ivo Luiz de Souza, saudosa memória também. E nessa geração, onde estão os homens de oração? É uma maneira de se comunicar diretamente com Deus. Expressa nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas necessidades, nossos agradecimentos, nossas intercessões. Mas não é, deixa eu falar, eu sei que talvez você vai ficar meio irritado, mas nós não podemos tratar a oração de Jesus como, digamos, um psicólogo. Nós chegamos em Jesus e vomitamos tudo. Quando ele vai falar conosco, nós lemos, obrigado, Jesus, Deus abençoe, obrigado por me ouvir. Vai embora. Não, é relacionamento, é convivência, é diálogo, é conversa, é todos os dias. É uma maneira de chegarmos, termos uma intimidade com o Criador. É maravilhoso. Precisamos buscar a Deus em oração. É comunhão com Ele. Nós estreitamos o nosso relacionamento. Nós nos conectamos com Ele. Nós entendemos a sua verdade através da oração. É uma arma poderosíssima. Um crente que ora não tem sistema no mundo que vença ele. Uma igreja que ora não tem sistema no mundo espiritual, físico, seja onde for, que vença a igreja de Cristo quando ela dobra os joelhos. Nós precisamos voltar a orar. A oração transforma pessoas, circunstância, tempo. Lembra de Elias? Ele orou para chover. Ele muda o curso dos eventos. Muda a intenção divina em nossas vidas. Muda a intenção divina ao redor, no mundo ao redor, ao nosso redor. O rei ia morrer. Ezequias ia morrer. Ele vira para o lado e faz o quê? Uma oração. Lembra-te, Senhor, que oração maravilhosa. Que eu andei nos seus caminhos, eu fui reto, eu fui justo. A oração, ela muda a situação. A oração, ela expressa a nossa confiança e dependência de Deus. Nós vamos confiar em Deus através da oração. Deixe-me dar um testemunho rapidinho. No ano de 2005, setembro de 2005, eu estava com um problema muito grave. E eu fui orar, eu não lembro quanto tempo, eu não sabia como pedir também. Mas eu dobrei o joelho ao lado da minha cama. Perdão. Dobrei lá e falei com Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta. Mas eu não sei pedir no momento essa resposta. Eu não sei como me expressar nessa oração. Então eu vou dobrar o meu joelho e vou ficar quietinho aqui, Senhor, apenas na tua presença. E orei a Deus, e logo em seguida veio a resposta. Não sei quanto tempo eu fiquei lá, não lembro, mas eu sei que a resposta veio. Romanos 8:26 diz que ele leva os nossos gemidos inexprimíveis, traduz para Deus, Deus entende e nos devolve como resposta. Por isso nós não podemos ficar sem oração. Sem oração é sem relacionamento com o Pai. É petição, é intercessão. Podemos apresentar as nossas preocupações, necessidades, sabendo que Ele ouve, que Ele cuida. Podemos interceder pelos irmãos doentes, pelos irmãos que estão viajando, pelos irmãos que estão trabalhando.
A oração é uma arma poderosa do cristão em todas as situações. No combate espiritual, ela é poderosa, ela nos capacita a resistir o inimigo, ela fortalece a nossa fé, ela nos ajuda a permanecer firme. Minha mãe e meu pai são um exemplo de oração para mim. E será que eu estou sendo um exemplo de oração para os meus filhos? Essa é a grande pergunta. Eu lembro minha mãe, quando às vezes vinham calúnia, vinha difamação, ela não falava um A, ela não discutia, ela não brigava. A única coisa que ela dizia, vamos orar. E quando ela dobrava o joelho, quando ela buscava Deus, a resposta vinha de Deus, não vinha dos homens. Claro que através dos homens, mas vinha de Deus para a vida da minha mãe. A oração é vida, e vida com Deus. Salmo 55:17, à tarde. Pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. De onde você acha que Daniel orava 3 vezes ao dia? De onde você acha que ele tirou? Onde você acha que ele foi buscar esse método de oração? Está aí, Salmo 55:17. O jejum. O jejum é de fato uma prática espiritual poderosa. Crentes têm à sua disposição, embora nem sempre seja mencionado com tanta frequência quanto a oração e a palavra, o jejum desempenha o papel principal. Os judeus mesmo era um jejum por ano. Mas Jesus diz, quando vocês forem jejuar, é uma forma correta. Não se mostre, não diga, não fale nada. Olha, a minha forma de jejuar, quando eu estou jejuando, se eu começar às 7 horas da manhã, e eu chegar na casa do irmão, ou num lugar, e o irmão falar, vamos tomar um café, eu não digo para ele, não, eu estou em consagração, estou jejuando. Não, eu tomo café. Eu entendo que meu jejum foi até ali. Ele não precisa ficar sabendo que eu estou jejuando. Eu não preciso contar para a igreja, o jejum todo dia, das 8 ao meio-dia. Não, a igreja não está preocupada ela não quer saber o relatório da minha vida de jejum. Mas se eu não jejuar, ela sabe que eu não estou jejuando. Se eu não orar, ela sabe que eu não oro. Se eu não estudar a palavra, a igreja, o corpo de Cristo, sabe. Então o jejum, Jesus diz, olha, escova os dentinhos aí, meu filho, penteia o cabelo, tira essa cara de tristeza, fica alegre, você está se humilhando a você mesmo, você está buscando chegar-se mais a Deus. Não sai não, Senhor, eu estou em jejum, não aguento mais de fome. Não, isso não é jejum, isso daí já perdeu. Não seja, é a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia que está falando, não seja como os hipócritas que gostam de mostrar que estão jejuando. Não seja assim. É uma renúncia de nós mesmos, da nossa carne, é combater o nosso inimigo chamado carne e um foco espiritual. Jejum envolve abster-se de comida, tá? Total. Outras atividades normais por um período de tempo específico. É objetivo de buscar a Deus em oração e intensificar a comunhão espiritual. Então é uma prática de renúncia. Jejum é abster-se total de alimentação. Mas, por exemplo, você vai dizer, vou tirar a coca da minha vida. Não é um jejum, é uma consagração. Vou consagrar a minha vida a Deus sem coca, porque eu gosto muito, e eu digo de mim mesmo, eu gosto muito. Mas essa semana eu não vou tomar Coca-Cola. Essa semana eu não vou tomar café, que é outra coisa que eu amo, é café. Não sou viciado, eu amo. Então, assim, nós precisamos entender que quando nós deixamos um alimento, é consagração. Quando nós deixamos todos os alimentos, é jejum. Entenda bem. Tá? Não vá pensar, vou jejuar. Não, é consagração. É quebrantamento, é arrependimento dos nossos pecados, de quem nós somos. É uma maneira de expressar uma contrição, quer dizer, é se humilhar diante de Deus, porque Pedro diz, humilhai-vos, não humilhar os outros, é humilhar a nós mesmos debaixo da potente mão de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6, é isso?
6, versículo 6, 5 e 6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. E qual a forma de nos humilharmos? Jejum. É a maior forma. Buscar a graça e o perdão de Deus. É a forma que nós encontramos para a nossa vida de jejum. É fortalecer na fé. É a maneira de lembrarmos que somos sustentados não só por café, almoço, janta, lanche. Não. Que Ele é a nossa vida, nossa provisão. É entendermos que não é somente comida, mas é entregarmos totalmente a Ele. Combate espiritual, assim como a oração e o jejum, é uma arma espiritual poderosa. E, inclusive para expulsar alguns demônios, que Jesus disse aos discípulos, essa casta de demônio não sai sem o quê? Jejum e oração. Busca por direção, resposta. Jesus ora. Olha, eu quero te falar uma coisa assim. Olha que ele nos ajuda a nos humilhar diante de Deus e abrir os nossos corações para a sua vontade. Orar é uma arma poderosa. Jejuar é uma arma poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Então, se você orar, consagrar, ler a palavra, jejuar, você vai se fortalecer. Mas não existe fortalecimento melhor do que o deserto. E Jesus faz os 4 juntos. Ele é batizado nas águas, ele vai para o deserto. E lá ele tem a palavra, lá ele está em jejum, lá ele ora, está no deserto. Ele sai do deserto para cumprir o que Deus tem na vida dele. Então, se você está sofrendo, está orando, jejuando, lendo a palavra e está sofrendo, é porque Deus está te preparando para enfrentar o que vem pela frente. Não lutas, mas cumprir o ministério que ele tem na sua vida. O jejum, embora o jejum deva ser praticado com discernimento, sabedoria, é uma disciplina espiritual valiosa que pode enriquecer a nossa vida de fé e fortalecer nossa comunhão com Deus. Terceiro ponto, modelo Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Aqui nós temos o objetivo de mostrar Jesus como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais, vencendo o diabo com a palavra. Lucas 4 apresenta 2 episódios, significativos, que destacam a importância da palavra de Deus como uma arma espiritual de Jesus e, por extensão, da nossa vida. Então acontece primeiro onde? No deserto. O inimigo vem à tentação. Após ser batizado, ele é conduzido e ele é tentado. 40 dias sem comer, sem beber, sendo tentado pelo inimigo. E ele é tentado por 3 vezes. Transformar pedras em pão para satisfazer seu corpo físico, receber poder e autoridade através da adoração ao diabo e testar a Deus, lançando-se do pináculo. Mas o que o inimigo não esperava, ou se esperava, já estava pronto para receber, é que Jesus ele estava revestido com as 3 armas poderosas. Ele estava revestido da palavra de Deus, ele estava revestido em oração e estava em jejum. Investida sem futuro essa, Uma investida totalmente errada. A pior coisa que são 2 coisas horríveis que podem acontecer piores na nossa vida. Primeiro, enfrentar o nosso inimigo desarmado. Segundo, o inimigo vir para cima de nós quando nós estivermos armados. Aí, meu irmão, as 2 coisas são a certeza, As 2 coisas são certeza. E ele vai lá e tenta Jesus, e Jesus diz, não adorarás. Ele falou assim, ele propôs, darei todo o poder, não, vamos primeiro, está escrito, ordena, mas Jesus diz, está escrito, Primeiro ele pede para ordenar, transforma essas pedras em pão. E Jesus diz,
Está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então o diabo leva para o alto, né? E diz, olha, eu vou te dar tudo isso. Lembra de Eva? Você vai ser igual a Deus. Soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Ele usou com Jesus também. Olha, aí ele usa dos olhos. Primeiro ele usa a concupiscência da carne, o desejo carnal. Mata a sua fome, se é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Depois ele usa a concupiscência dos olhos. Ele diz, ó, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos. Ele mostra os reinos, é para encher os olhos mesmo de vontade. Jesus repreende ele, diz, portanto, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele dará culto. Em seguida, leva para a soberba da vida. Se lança do pináculo. Ele vai te salvar. Ele não vai deixar. E como que Jesus vence? Ele diz, o 8:12, só Lucas registra assim, está dito, não somente escrito, mas está falado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que maravilha, que passagem maravilhosa. Está escrito, demonstrando sua confiança na palavra de Deus, como sua autoridade final e sua capacidade de resistir a todas as tentações, a todas as investidas do inimigo contra a sua vida. O segundo episódio é o ensinamento na sinagoga de Nazaré. Após a tentação do deserto, ele foi convidado a ler as Escrituras, e ele lê lá em 4:18, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou a proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar o ano aceitável do Senhor. Aí ele senta na cadeira e vem o povo, né? Ele proclama que as Escrituras estavam se cumprindo nele. Embora os ouvintes, né, ficam maravilhados com as palavras, logo se voltam contra ele. Rejeitam como profeta, na sua própria cidade. Mas ele vence como? Pela palavra. Este episódio destaca como Jesus reconheceu e proclamou sua autoridade e a veracidade das Escrituras, cumprindo nele a vontade de Deus. Jesus é maravilhoso, então ele vence com a palavra. Ele deixa um exemplo poderoso de como nós podemos confiar na palavra de Deus em nossa caminhada espiritual, nossa carreira que está proposta. O caminho da salvação, da santidade, a esperança, a perseverança para chegar no céu. Ele mostra como a palavra é a base da nossa vivência cristã. Regularidade e consistência, vivendo em oração. Jesus tinha um hábito de viver em oração. Ele orava todo instante. Ele não via a oração como uma atividade esporádica. Vou orar. Não, era perseverante em oração. Ele frequentava, se retirava de lugares para lugares desertos para orar. Nas montanhas ele passava tempo em oração. Não era algo planejado, não, vou orar tanto tempo. Não, ele procurava estar sempre orando para ter intimidade com o Pai, para ter relacionamento com o Pai, para estar próximo a Ele. Intimidade e profundidade com o Pai. Ele não apenas falava, mas ele ouvia. E é isso que eu digo, nós só falamos com Deus. Nós não paramos para ouvir Deus falar conosco. Ele compartilhava seus pensamentos, suas alegrias, preocupações. Em oração ele revelava uma conexão profunda e significativa. Você lembra de Lázaro, quando ele vai orar? Oh Pai, eu te dou graças, porque o Senhor me ouve. Era um relacionamento íntimo e profundo entre Jesus e Deus.
Através da onde? Da oração. Da comunhão da oração, dependência e submissão. Mateus 26 e 39, quando ele vai orar, num momento de dificuldade, ele disse, passa de mim este cálice, todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Mas só existe essa comunicação, só existe esse relacionamento, se, como diz o título aí, ó, vivendo em oração. É uma vida, não é esporadicamente, não é de vez em quando, não, é uma vida de oração. Então esses pontos eles destacam a importância da oração de Jesus como um exemplo para nós. Ele ensina que é muito importante nós buscarmos a Deus, a sua presença regularmente, de manhã, ao meio-dia e à tarde, para nós cultivarmos essa dependência, essa intimidade com Deus, e ele nos dá o exemplo. E o terceiro, vivendo em jejum. Jesus jejumou também. Durante aquele dia, Lucas 4:2, não comeu coisa alguma. Jesus é um exemplo. Jesus é um modelo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou o derer, eu sou a forma, eu sou o jeito que vocês devem viver. Aquele que quer vir após mim, quer dizer, pisar onde eu piso, fazer o que eu faço. E Paulo ele vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele é o exemplo principal. Nós precisamos ser exemplo, buscando o exemplo em quem? Em Jesus Cristo. Então nós temos que ter a palavra, viver em oração, e um exemplo de disciplina. Jesus nos mostra que essa disciplina ela precisa ser presente na vida de Cristo. Não como uma devoção pessoal, não. Mas uma preparação espiritual. É como devoção pessoal? É também, sim, mas não é somente isso. Mas é uma preparação para pregar, para cantar, para dar aula, para ensinar. Você precisa. Professor da escola bíblica dominical que não ora, não jejua, não consagra, não estuda a palavra, aí fica difícil. Fica uma aula difícil até de ouvir, de assistir. Precisa esses três requisitos. Precisa, e nós temos aí, dependência de Deus. Não é porque nós somos bons, não. Não é porque eu sou melhor. Não é porque o outro, não é porque estudou, não, faz parte. É 2 Coríntios 3 e 5. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Ele vai dizer o seguinte: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Mas a capacidade vem através de uma dependência, que nós buscamos como? Através do jejum. Não é só de pão. Não é só dizendo que Deus proveu o alimento todo dia, não. Mas é nós tirarmos um pouco esse alimento para dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor. Eu dependo totalmente. Isso não vai trazer vitória sobre a tentação. Jesus foi tentado e foi vitorioso. O jejum fortaleceu. Ele poderia estar com fome, 40 dias, sem comer nada, ele estava com fome. Mas da mesma forma que o seu físico poderia estar fraco, o seu espírito estava sustentando todo o corpo. Aí ele venceu. Só vamos vencer a tentação através do jejum, da oração. Não existe outra forma de vencer. O jejum como oração também nos traz intimidade com Deus. É uma prática de permitir, que nos permite a buscar a Deus em forma mais profunda e íntima. Nós nos abstermos de comida e outras distrações. Jesus dedicou tempo significativo à comunhão com o Pai Celestial, fortalecendo assim seu relacionamento com Ele. Então é uma forma de termos uma intimidade com Deus, o jejum também para as nossas vidas. Portanto, o jejum de Jesus nos desafia a considerar a prática de jejum como parte da nossa vida espiritual.
Não como um fim em si mesmo, mas como um meio de nos aproximarmos dele. Fortalecer a nossa fé e termos vitória sobre as tentações do mundo. Aí não é só uma, é as tentações do mundo. Vamos para a nossa conclusão da nossa aula. O nosso inimigo é ardiloso, perverso. Não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos como? Com as nossas armas espirituais. Palavra, jejum e oração e, acima de tudo, vestido da armadura de Deus. Não podemos esquecer. Mas vamos combater ele com essas 3 armas. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Feche seus olhos. Não orei no começo, mas quero orar encerrando essa lição pela sua vida. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez na tua presença, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, pedindo a direção do teu Espírito Santo. Que venha, Senhor, iluminar o nosso caminho, a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos. E que venha despertar em nós um desejo de orar, de buscarmos a Ti, Senhor, de lermos a Tua palavra e de jejuarmos, Senhor, para termos um relacionamento sincero e pleno contigo, Senhor. Porque sem Deus não podemos nada na nossa vida. Sem Deus não há como lutarmos contra o nosso inimigo. Se nós não estivermos vestidos da armadura de Deus, e se nós não tivermos as nossas armas espirituais, nós estaremos despreparados, Senhor. E não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Por isso, neste momento, eu oro, Senhor, repreendendo todo o mal, e que o Espírito Santo venha trazer à nossa memória que precisamos estar prontos, aptos, firmes, vestidos de armaduras e armados com as nossas armas espirituais. Assim eu oro, agradecendo, Pai, pela vida de todos, em nome de Jesus. E você diz, amém. Shalom Vraha, Lehitraot. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.